Boa noite. Como é que está o som? Está ok? Está tranquilo? Nós já vamos aguardar mais um pouco, mais um instante, e para até o pessoal adentrar, nós já estamos com 20 horas, mas nós vamos aguardar esse instante. Lembrando que todas as quintas, às 20 horas, né, aqui, né, pelo canal do Facebook, depois a gente compartilha pelo YouTube. Nós sempre trabalhamos, né, uma live, uma mensagem trazida, né, um esclarecimento à luz do Espiritismo, e que vem nos auxiliar nesta compreensão, entendimento de todas essas situações em que nós vivenciamos, principalmente nos dias de hoje, né? Nós vamos iniciando a nossa atividade porque nós precisamos também nos harmonizar, né? E nesse momento nós vamos rogar para que nós possamos nos elevar o nosso pensamento nesse instante, no sentido de nos harmonizar o interior, nos possibilitar essa compreensão, entendimento desta mensagem. E a gente roga ao alto, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos de podermos estar aqui abordando ensinamentos tão importantes, vivências, aprendizagens que nos são necessárias nesses momentos, que a humanidade passa e que nós passamos também, e que sirva de lição para todo o nosso aprendizado. Assim, envolvidos, nós queremos iniciar a nossa atividade desta noite de live, e nós vamos, essa noite, trabalhar um olhar para o eu espiritual, é a temática. E dentro disso, dentro desta abordagem, nós vamos trabalhar este livro aqui, ó, né? Caminho das Virtudes, né? Da nossa, vamos dizer assim, do Jason Camargo, da nossa Federativa Gaúcha, da Fergs Editora, e que nos traz em seu primeiro e segundo capítulo a abordagem que nós vamos estar fazendo nesta noite. Então nós vamos dar algumas pinceladas com relação ao que está sendo trabalhado dentro desse livro, né? E se a gente for observar lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, Kardec, né? Allan Kardec nos traz nessa questão do Livro dos Espíritos a escala espírita. E lá na questão 101 ele traz a terceira, né, ordem dos espíritos, né, que são os espíritos imperfeitos, né? Esses espíritos imperfeitos, eles têm uma grande característica própria da nossa humanidade terrena, né? E ela diz assim, ó, como que nos colocando, né, nessa condição, né? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância e orgulho, egoísmo, e todas as paixões que lhes são consequência, né? Tem intuição de Deus, mas não lhe compreende. Então, isso define bem a nossa humanidade, porque a gente vê bem característico estas questões aí, sendo trabalhadas, sendo vistas e buscadas muitas vezes pela humanidade, né? A gente tem a intuição de Deus, sabe que Deus existe, mas não compreende as leis que regem as relações de vida. E nisso, né, nós podemos ver que nós, né,
nós, humanidade, nós, pessoas, né? Nós nos encontramos muitas vezes em vastos momentos, né? E nesses momentos que nós nos encontramos hoje na Terra, né? A gente pode definir que são momentos onde que a dor, o sofrimento está muito agudo, né? E a abordagem que a gente vai ver agora é com relação à dor, né? Que é de origem física, né? E a questão do sofrimento, que é de origem mental, psíquica, né? Que nos envolve essa questão, né? Então, numa abordagem aqui, voltando-se para o vocábulo dor e sofrimento, né? Constatamos que o dicionário, de uma maneira geral, coloca essas palavras como sinônimas. Mas muitos terapeutas, no entanto, já estabelecem uma singular diferença entre elas, né? Entre dor e sofrimento. A psicóloga Dirce Maria Vieira e a médica Maria Luísa Pires, né? Eles são autoras de um livro que traz, né, o título O Sofrimento como um Vício. Dedicam seus estudos às pessoas de uma maneira geral, visto que sofrer é uma realidade que diz respeito a todos nós. E a pergunta, né, que elas fazem na abordagem do livro é assim, ó: quantos seres humanos passam pela vida sem uma experiência de dor ou sofrimento? Quantas pessoas? Né? Nenhuma é a resposta, né? Responderam elas mesmas. De fato, na sociedade terrena, não há quem tenha passado por uma experiência, né, de uma maneira geral, né, chora e lamenta-se, né, pelos infortúnios sistemáticos do cotidiano. Essas lamentações seguidas produzidas por situações difíceis de toda a ordem, né? Então, né, nós sempre nos encontramos num vício terrível de sofrer, né? Como a gente pode perceber que, né, a gente vê ali, sofrimento vem já de um aspecto, né, não é a dor, né, não é a dor física, e sim a dor, a questão dos sentimentos, né? Então, convém lembrar, no entanto, que o sofrimento, entendido como ato ou efeito de sofrer, suportar, tolerar, padecer com paciência ou padecer dores, transcende a dor física para atingir o plano moral e espiritual nosso, né? Então, isso é uma consideração, né, com relação a uma característica humana, isso, né, o sofrimento humano, então a gente aborda muitas vezes, né. Então, nós, dentro desse aspecto, a gente pode pegar, né, nós vamos pegar 3 personagens e trazermos a eles, né, mediante a doença, né. Nós temos um indivíduo tipo A, né, e esse indivíduo tipo A, ele poderá achar qualquer doença uma tortura, enquanto que o tipo B apenas fica insatisfeito. E o C não se lamenta e busca os recursos. Então, mediante a doença, essas 3 personagens, né, essas 3 características de pessoas, né, cada um se distingue de uma forma, né. Perante o inverno, né, muitos não gostam, né, tal. Então, essas 3 personagens ainda, né, o A entra em depressão no inverno. O B aceita, mas com certa reserva. E o C acha o inverno ótimo. Perante o rancor, né, enquanto que o A guarda rancor quando recebe uma injúria, né, de alguém, né, o B se melindra, né? Ele apenas se melindra, né? Ele não guarda rancor, só se melindra. Né? O C proclama, cada um com a sua consciência. E perante a visão de vida, né, enxergarmos a vida de uma forma, né, o tipo A tem uma visão da vida pessimista, o tipo B, ele é oscilante, ora boa, ora má, né, e o C é francamente otimista. E a gente, perante a paciência,
Enquanto que o A é impaciente, é irrado, né? Ele não aceita, né? O B é paciente para algumas coisas. E o C é paciente e de bom trato, de de facilidade de lidar, né? Então, assim, ó, o que se aborda aqui, cada personalidade retratada nessas reações irá nos dizer um estado mental de cada uma, e também em que patamar de sofrimento chegará às suas portas. Pode-se dizer com isso que o sofrer é muito particularizado. Cada um sofre, né, de um jeito. Isto é, varia de indivíduo para indivíduo, dependendo de certas características existentes no seu campo mental, aquilo que ele tem já de vivências, de formas, né, aprendizado. Pelos exemplos acima, né, pode-se depreender que a pessoa do tipo A sofre muito mais do que os do tipo B ou C. O indivíduo do tipo C, ela tem uma visão da vida muito mais equilibrada do que os outros tipos. E por isso, o sofrimento passa de longe para ele. No entanto, se o sofrimento transcende a dor física e atinge outros níveis da mente humana, é natural que façamos a seguinte pergunta: é possível sofrer menos? O Espiritismo ele nos traz, em sua essência, né, nas suas bases, nas suas referências, a questão do espírito, que ali é criado por Deus, simples e tal, e vai fazendo a sua caminhada. E desta caminhada, ele tem sucessivas experiências, né? E nessa somatória, né, a gente vai ver, né, as suas aprendizagens. E ele nos diz aqui, ó, o livro nos traz o seguinte: essas energias arquivadas, né, das sucessivas experiências, no inconsciente, são relevantes nessa interação mente e corpo. Elas compõem esse corolário de forças que interagem com o corpo físico na produção do psiquismo orgânico. Via de regras, elas dirigem a nossa casa mental e influenciam desde o processo reencarnatório até os nossos dias. O Espiritismo, nesse processo, né, ao dizer que a energia energética espiritual, né, foi elaborada nas várias encarnações anteriores, proclama do inconsciente. Não é fruto de um arquivo de experiências ocorridas apenas nessa existência. Já vem de somatórias, né? Então, né, cabe nos dizer que somos, portanto, uma herança de nós mesmos. Aí não vale mais acusar os nossos pais, acusar a genética, né, e tal. Não, somos herdeiros de nós mesmos, das nossas experiências. E isso é importante, esse entendimento, porque ele nos projeta numa visão diferenciada da vida, né? E para esse processo de nós, né, que nós somos herança de nós mesmos, nós precisamos perceber que nós, como indivíduos, né, nós precisamos nos conhecer, né, para esse processo de sofrer menos, né? E nesse processo, Chico, né, nos traz uma grande mensagem, né, numa frase bem curta, nos trazendo uma reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mudar a vida, já estou na metade da minha existência, eu vou voltar a fazer ela novamente? Não, não posso. Mas eu posso sempre começar a fazer agora, nesse momento, um novo fim. O que eu faço da minha vida de agora em diante? Isso está nas minhas mãos plenamente. Ora, o que estamos fazendo na Terra, senão
uma notável viagem de aperfeiçoamento, de aprimoramento espiritual nosso, a qual nos levará um dia para as conquistas das bem-aventuranças proclamadas pelo Cristo. Não é esse o processo? Não é isso que buscamos? E dentro disso, desses aspectos e de pesquisas com relação às nossas existências, tudo aquilo que se vem à tona através disso, nós temos alguns estudiosos que trouxeram para o mundo, e são dois norte-americanos, um dos Estados Unidos, que é o nosso médico psiquiatra Brian Weiss, ele é o diretor do departamento de psiquiatria do Mount Sinai Medical Center, de Miami, e ele escreveu alguns livros, onde ele trata, muitas vidas, muitos mestres e terapia de vidas passadas. E ali ele aborda aspectos reencarnatórios da pessoa e com relação a problemáticas de doenças, E também o médico psiquiatra canadense, Ian Stevenson, chefe do departamento da psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, também publicou alguns ensaios, com relação a 20 casos sugestivos de reencarnação, trazendo luz a muitas problemáticas de reencarnação, das pessoas, das suas questões mentais, das suas problemáticas, tal, trazendo isso, buscando lá na questão da reencarnação. E aí nos traz assim, quando ocorre dificuldades no campo mental ou nas relações intra e interpessoais, é natural que as pessoas busquem o auxílio da psiquiatria, da psicologia e da espiritualidade. Esse conjunto de elementos saneadores, que vão auxiliar, mais a ação serena e produtiva da família, irão amenizar o sofrimento de inúmeros pacientes. Essa ação interdisciplinar ataca mais robustamente as causas e os resultados, visando a redução do sofrimento familiar. E aí a gente vai ver que, trabalhando esse entendimento através da psiquiatria, trabalhando, nós vamos perceber alguns aspectos importantes assim que nós precisamos sanar em nós, mediante o sofrimento, e como vamos fazer isso, muitas vezes, sem o auxílio de especialistas que estão à disposição nossa, para nos auxiliar, Dentro desse propósito de trabalharmos a questão do sofrimento, nós precisamos, trazer alguns aspectos, de reflexões, com relação a isso, e nós vamos trabalhar isso dentro do processo de aceitação, o medo, pensamentos torturantes, o sofrimento é necessário, o ego sofredor, não procure rotular, para a gente ter uma compreensão mais profunda, dessa nossa possibilidade de trabalharmos. Então, aceitação, observe que, quanto mais você resiste a uma situação natural da vida, mais você sofre. Existem situações que a gente tenta resistir, não aceitando ela. Vamos dizer assim, uma separação eu não aceito, quanto mais sofrimento eu não tenho, quanto mais dor eu não tenho. Mediante uma ruína financeira, quando eu não aceito aquilo, às vezes até eu me prejudico mais ainda. E o psiquiatra Carl Gustav Jung, disse certa vez que, mantendo-se calmo, nada reprimindo, permanecendo atento e aceitando a realidade, diante das mudanças, de tudo, vendo as coisas como elas são e não como eu gostaria que fossem,
Ao fazer tudo isso, adquiri um conhecimento incomum, assim como poderes invulgares de uma amplitude que jamais poderia ter imaginado. Sempre pensara que quando aceitasse as coisas, elas nos sobrepujam de um modo ou de outro. Resulta que isso não é verdade em absoluto. É somente aceitando as coisas que podemos assumir uma atitude em relação a elas. E ele diz também, né, que tensionava fazer o jogo da vida, ser receptivo a tudo que chegasse, bom ou mal. Sol e sombra, e desta forma, aceitar também a sua própria natureza, as condições, circunstâncias da vida, né, com os seus aspectos negativos ou positivos. Esta aceitação pacífica, o espírito, né, pacifica, na verdade, o espírito diante de certos fatos da vida. Isso um psiquiatra falando, né, já há muito tempo, né, Gustav Jung, né, Carl Gustav Jung, né. Então, por que isso é importante? Porque a aceitação, ela não é passividade, eu ficar, eu vou aceitar, então eu fico parado. Não, muito pelo contrário. Você precisa aceitar as situações, mas não se acomodar perante elas. Então você pode fazer o seu trabalho, o seu desenvolvimento ativo, para que ela possa sentir e dar os resultados necessários. E aí ele nos fala também, o texto, o seguinte: quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza. E esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades, nunca trazem solução. Né? Sempre vão produzir mais circunstâncias, né? Então, eu preciso praticar a aceitação. Aceita-se como é, né? Como é as circunstâncias da vida, né? Nas nossas relações, cada ser humano é único. Tem a sua própria história de vida e por isso é diferente um do outro. E a gente sabe disso, que circunstâncias, características, né, são todos diferentes um do outro. Aprenda a viver com as diferenças, pois os conflitos surgem justamente por causa delas. Não sofra por causa disso. Aprenda a ver o outro como Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia: eu vejo Deus em cada ser humano. Quando limpo as feridas do leproso, sinto que estou cuidando do próprio Senhor. Não é uma experiência maravilhosa? Experiência dela, mas é a visão de nós enxergarmos no outro alguém com as possibilidades, com as suas características, com as suas necessidades, anseios e buscas. Ninguém de nós é igual um ao outro. E nós precisamos ter essa compreensão para que a vida nós a encaremos de uma forma mais plena. E nesse sentido, com relação às doenças, né, que muitas vezes são oriundas dessas não aceitações, dessa questão do sofrimento, né? Então, no estudo realizado pelo psiquiatra italiano Roberto Azzagioli, ele constatou que a pessoa fica prisioneira daquilo que mais ela se identifica. E que a demasiada identificação com o corpo físico leva o indivíduo a sofrer muito mais nas doenças humanas. Por isso, seria necessário produzir uma desidentificação com o corpo, né? Visando amenizar as angústias dos medos referentes à saúde e à sua desencarnação, a morte do corpo físico. Para tanto, poderíamos, quando em meditação, afirmar várias vezes: eu tenho um corpo,
mas não sou o meu corpo. Até atingir o estado espiritual mais pleno, mais forte, separando o corpo físico, o do eu, que é a consciência, o espírito. Pois o corpo é o corpo e o espírito é o espírito. Esta prática visa fazer com que o espírito comande o sistema físico, orgânico, mental, de uma forma equilibrada. E não seja comandado por ele. Então, quando se fica doente, o corpo fica doente por algumas características, nós ficamos também, que não é o correto. O corpo virá um dia a perecer. Tudo nasce, cresce, desenvolve e morre, que é físico, que é uma característica da matéria. O que é natural. Mas o espírito irá permanecer para sempre, existindo, pré-existindo e sobreexistindo do após. Então, é ele que deve comandar o processo nas relações mente e corpo. A Sagioli ainda diz que é uma heresia psicológica, dizer, eu estou cansado. O eu, que é espiritual, não pode estar cansado. O corpo está cansado e transmite ao eu a sensação da fadiga, o que é muito diferente, e essa desidentificação é importante para deixarmos de ser escravos do corpo e venhamos a sofrer menos quando aparecer qualquer doença. Se o corpo está doente, aceite a enfermidade com calma, não se apavore e tome atitudes para debelá-la, para buscar a cura. A própria doença é uma fase da experiência para o indivíduo, muito importante. E não se esqueça que de tudo isso, tudo passa, nada fica. E dentro da segunda característica, se a primeira é a questão da aceitação, a segunda é o medo. E ele é abordado como grande sabotador dos sonhos e da capacidade de vivermos plenamente. E isso vai nos produzir uma condição. O instinto, por isso, o instinto de conservação impele-nos sempre o indivíduo para a preservação de sua vida diante de certos perigos. E por isso que o medo existe, é natural em nós. Mas nós temos que observar que esse medo não chegue a parâmetros que venham a produzir sensações e situações à nossa volta que deem desespero. Então nós temos muitas vezes medo por carência, quando a pessoa se julga incapaz para determinadas tarefas e quando ela é portadora de baixa autoestima e não consegue sair de seus complexos de inferioridade e se julga feia, incompetente, insegura. Muitos chegam a procurar terapeutas para resolver as suas angústias e acabar com sofrimentos criados por elas mesmas, pela visão, pelas circunstâncias. Então, medo por estímulos, como a gente vê isso acontecendo, que é a questão das culturas, má sorte, coisa do gênero, é uma espécie de crendice que leva o indivíduo a temer determinadas situações e sofrer por causa disso. Não faz isso porque isso vai produzir isso. São crendices que não tem nada de real. Existem vários medos nesse sentido, muitas vezes até produzidos. A gente assiste um filme e aí se impressiona por aquilo ali e ele vai produzir uma sensação de medo que não é real. Então nós temos que, o terror, os filmes de terror, que são filmes que trabalham a ficção, e cenas, dramáticas de crimes e tal, são mentalizações e situações criadas que nós temos que analisar. Isso vai me trazer algo de bom? Se me dá uma certa adrenalina e eu gosto,
mas que isso me seja algo que eu possa assistir de uma forma muito harmonizada, muito equilibrado. Tudo bem, mas se me produz em mim sensações ruins, não devo assistir por uma proposta que eu vou estar fazendo e buscando o melhor para mim. A outra opção também são pensamentos torturantes. Um dos elementos causadores de muitos sofrimentos físicos e mentais encontra-se dentro de nós mesmos. São os nossos pensamentos. E nós temos muitos, né? Segundo alguns terapeutas, no geral, 80 a 90% das pessoas, dos pensamentos das pessoas, né, são repetitivos. São fúteis, inúteis, nocivos. Vale a pena trazê-los sob o nosso controle e prestar mais atenção neles, para ver que isso é uma coisa, que isso é a mais pura realidade. Então, dentro desses pensamentos, são repetitivos, são fúteis, são inúteis e são nocivos. Então, esses 80% são nessas características, né? E dentro deles, né, desses pensamentos, muitos deles são excesso de experiências passadas, nossas, que a gente vivencia, né? Outras são excesso de futuro, nos ansiando pelo dia de amanhã, com relação à saúde, com relação às circunstâncias que a vida nos apresenta, né? Como Jesus dizia, a cada dia basta o seu mal, né? Se Deus procede com o pássaro, com a flor, na sua mensagem com tanta possibilidade, como não mais por nós, que somos seres já que temos uma certa inteligência e uma capacidade maior. Então, está nos faltando o quê? A fé, o entendimento, a busca de valores mais nobres para fazer essa compreensão. Muitas vezes também nós temos pensamentos compulsivos. Em vez de a pessoa colocar mais a sua atenção no presente, agora, ela está sempre localizada no passado sofredor ou no futuro angustiante. Ela vive como um torturador dentro de sua cabeça. Como diz Eckhart Tolle, a produzir sofrimentos, né? Ela, com seus diálogos mentais consigo mesma, está forjando uma personalidade pessimista e sofredora. As doenças, o remorso, as mágoas infestarão sua casa mental, produzindo grandes desconfortos interiores. Então, esse pensamento compulsivo, ele vai causar dano, sim, né? Porque fica remoendo, fica, né, trabalhando isso, né? A boa notícia é que poderemos nos libertar desses pensamentos torturantes com técnicas educativas bem simples. Como isso? Observação. Tá? Crie o hábito de observar os próprios pensamentos. Assim, você poderá selecioná-los melhor. Observe que tipo de pensamento você encontra. Desvie o pensamento torturante. É a segunda opção. Utilize a vontade e desvie o pensamento torturante. Procure se concentrar no serviço ou em qualquer coisa que estiver fazendo. Quando nós percebemos ele, fujamos dele. Vamos nos concentrar nas coisas boas. Se for necessário uma leitura, uma prece nesses momentos, para nós nos harmonizarmos. Porque pensamentos torturantes, eles causam, situações que nos angustiam muito, e nos mantêm dentro desse pensamento omisso, dentro desse pensamento dessa forma. A questão que nos vem ainda agora é assim: o sofrimento é necessário? E para isso, a psiquiatra Karin Witraub, a respeito de suas consequências com pacientes terminais do Instituto Kübler-Ross,
diz o seguinte, se esse sofrimento é necessário: a dor e o sofrimento deveriam ser encarados como dádivas e não coisas más, pois são esses os períodos de maior crescimento interior da criatura. Quando nos defrontamos com a morte, a única coisa que importa é o amor que damos e recebemos. Quem amou não sentirá a morte se aproximar. Para quem não amou, a morte sempre aparecerá em meio mais cedo demais e será sempre difícil de ser enfrentada. Então, nós precisamos encarar esses processos de sofrimento como algo muito natural, porque eles são necessários, E nos diz assim ainda: poderíamos então dizer, de uma maneira geral, que o sofrimento é necessário, até que tenhamos consciência de que ele é desnecessário. Significa dizer que ao tomarmos mais consciência da vida e de nós mesmos, nós próprios, modificaríamos a nossa maneira de pensar e de agir. Pensar, pensamentos e ações. E aí nós podemos repetir: o sofrimento é necessário até que tenhamos consciência de que ele é desnecessário. E aí eu vou trazer uma reflexão num aspecto que vai trabalhar a questão de não se procurar rotular as pessoas. Por que não é importante rotular? O cara é magro. A pessoa, ela é baixinha. A pessoa é de cor. Que isso importa? Cada um de nós é de um jeito, e é do jeito que Deus fez e possibilitou para o nosso crescimento. E nos diz o seguinte: sorte ou azar? Conta-nos que o proprietário de uma fazenda havia comprado um cavalo branco. E como ele era muito bonito, chamava a atenção de seus vizinhos. Um dos vizinhos que não se aguentou, foi até o fazendeiro e disse: que belo animal, hein, velho? Que sorte, hein? O fazendeiro respondeu: sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é sorte. Só o tempo dirá. Passado alguns dias, o cavalo branco fugiu da estrebaria. Como o vizinho ficou sabendo, foi até a fazenda e falou, e disse: o teu cavalo fugiu, que azar, hein, velho? O fazendeiro respondeu: sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é sorte, mas só o tempo dirá. Após uma semana, eis que o cavalo branco retorna e traz com ele uma dúzia de cavalos selvagens. Como o vizinho ficou sabendo, foi logo até a fazenda e disse: além do teu cavalo ter voltado, ainda ganhastes uma dúzia de cavalos selvagens. Que sorte, hein, velho? O fazendeiro respondeu: sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é sorte. Só o tempo dirá. Como os cavalos eram selvagens, eles precisavam ser domados. O fazendeiro tinha um filho homem, e este se prontificou a domar os cavalos. Na doma, ele caiu e fraturou a perna. O vizinho ficou sabendo e ligeiro foi até a fazenda e não se aguentou e disse: o teu filho quebrou a perna na doma. Que azar, hein, velho? O fazendeiro pacientemente respondeu: sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é a sorte. Só o tempo vai dizer. Como naquela época estava ocorrendo uma revolução, o exército foi até aquela fazenda para recrutar o jovem para a guerra. Mas como o jovem estava com a perna quebrada, ele não pôde ir. O vizinho soube disso e foi correndo até a fazenda. Adivinha o que ele falou? O teu filho escapou de ir para a guerra. Que sorte, hein, velho? O que será que o fazendeiro disse? Pois foi justamente isso. Sorte ou azar? Eu prefiro dizer que é sorte. Só o tempo dirá.
Esse pequeno conto ele ilustra bem o comportamento de muitas pessoas. O vizinho tinha o comportamento comum de rotular como bom ou como mal os acontecimentos do cotidiano. Um comportamento, por sinal, muito usual das pessoas oscilantes, que oscilam, que perambulam segundo a direção dos ventos. Já o fazendeiro, era firme na aceitação dos fatos, enquanto que o vizinho representava o grupo de pessoas que costumavam identificar ou rotular facilmente as coisas de boas ou más, e por isso sofre quando as chamadas coisas más acontecem. O fazendeiro que possuía a mente mais desperta, mais consciente, mais voltada para o otimismo, sabia que tudo resultaria de novas experiências humanas necessárias. As coisas poderiam ter uma conotação dolorosa para muitos, mas para ele não, já que em aceitando melhor as situações que surgissem, ele anularia o ego sofredor, visto que é justamente o ego que surge as resistências extemporâneas que causam sofrimento. E nós podemos perceber nesse propósito que o aspecto mais importante nós abordamos aqui todas essas questões de sofrimento, é o aspecto que Allan Kardec nos traz. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. E nesse aspecto nós podemos trazer que o tamanho de tuas dores, das nossas dores, é do tamanho da intensidade dos meus desejos. E dentro desse aspecto, a gente tem todas as possibilidades de fazer o grande trabalho de mudança. E essa mudança ela precisa acontecer dentro de nós. E isso nos diz um terapeuta, William James, um terapeuta mental, que ele diz o seguinte, com relação à mudança: a maior descoberta deste século é de que os seres humanos podem alterar as suas vidas modificando os seus comportamentos. Significa dizer que a mudança comportamental é possível e que todos nós temos condições para realizá-las. É justamente o objetivo deste item em estudo, isto é, se nós e a sociedade não estamos num patamar desejado, poderemos buscá-lo alterando as nossas atitudes. É a mudança de paradigmas espirituais, com objetivos claros e definidos, a busca das virtudes. Isto é, a educação moral, preconizada por Allan Kardec. E isso é... E como a gente vai conseguir fazer esse processo em nós? Ele precisa acontecer através de uma compreensão de tudo isso que nós temos hoje ainda em problemáticas. Nós precisamos trabalhar elas em qualidades, em bênçãos e oportunidades. Então, cada pensamento gera uma emoção. Todo pensamento, e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos bilhões, trilhões de células que formam o organismo. O adestramento da mente humana para atitudes corretas, do otimismo, da solidariedade, da fé, da autoestima, da coragem, do perdão e de outros elementos saudáveis que trafegam pela nossa psique, resultam em bons efeitos para o corpo físico e também para a nossa alma ou espírito. E dentro desse processo, nós precisamos ser flexíveis. Não há outro caminho para a felicidade senão há mudanças necessárias. E dentro dessas mudanças, nós precisamos compreender que os ensinamentos de
dos ensinamentos de Jesus, modificando os valores que são íntimos, né, morais, né, eles precisam acontecer para que o nosso ser, né, possa ter essas experiências nos processos de dor, na retificação, na valorização, e buscar, sim, compreendendo esse processo todo, né, buscar, sim, cada vez mais as vivências que nos cercam, as pessoas que nos auxiliam, todas essas possibilidades, porque isso vai nos engrandecer e vai fazer com que a gente possa ter experiências dentro dos processos, né, de dor necessários, né, mas não sofrermos tanto, angustiarmos, nos sentirmos tão envolvidos, né, e fazer esse trabalho todo voltado para a questão de percebermos essas realidades à nossa volta com grande alegria, com grandes possibilidades, sempre é uma nova oportunidade. E mediante mesmo que estejamos diante da vida, das experiências que não são somatórias do que já vivenciamos, não esquecendo também que nós continuamos a semear. E o semear de hoje pode ser melhor se nós fizermos ele dentro desse processo de reeducação, de fortalecimento de nossa compreensão. Muita paz, muita luz, meus amigos. E desta forma nós queremos, né, elevar o nosso pensamento e com certeza a espiritualidade amiga possa nos envolver a todos. Que possamos serenar nossos corações, possamos buscar com Deus no nosso íntimo, buscando interiorizar-nos, mediante toda essa mensagem que foi nos trazida, mediante todo esse estudo que nós trazemos através desse livro, possamos entender sempre que é um roteiro para nós nos libertarmos, para nós buscarmos cada vez mais e planificar nossa compreensão, nosso entendimento. Que Jesus nos ampare nessa nossa caminhada e tenhamos muita paz, muita serenidade, muita luz. E fica a dica da leitura, né? Caminho das Virtudes, de nossa federativa do Rio Grande do Sul, FERGS, né? E que é uma grande opção, né? Nós apontamos aspectos e abordagens, né? Que são, né, referências e nos servem muito para nós fazermos o nosso próprio aperfeiçoamento e buscarmos a virtude cada vez mais plena, profunda e necessária. Muito obrigado.